Olá pessoal, da Nutrição e Dietética para o curso técnico de enfermagem, técnico de nutrição e dietética e para todas as áreas dos cursos técnicos de saúde, quando os alunos tiverem interesse em aprofundar as questões de nutrição e dietética. Estávamos falando sobre água, continuaremos nela. Falamos no primeiro vídeo aula sobre as funções da água, na segunda e terceira vídeo aula falamos sobre os tipos de água. Na quarta e quinta vídeo aula nós discutimos a desidratação, propriamente dito, e sua definição, seus tipos, sua classificação, como é que é a movimentação da água, são os parâmetros do tratamento. E agora na sexta parte da nossa vídeo, que é a nossa videoaula 16, nós vamos estudar a hidratação. Então a hidratação ela pode ser venosa, oral. A oral ela pode ser pelo soro caseiro ou outros métodos que não o soro oral. E nós temos três etapas: a de manutenção, a de reposição, a de reparação. O que seria uma etapa de manutenção? A etapa de manutenção é aquela etapa que a gente repõe com o soro, repõe não, a gente faz a manutenção dos ganhos do indivíduo, para ele não ter que as perdas dele não normais, habituais e com volume normal, não esteja prejudicada, Então isso que seria a etapa de manutenção. Exemplo: uma pessoa que está em casa urinando, defecando, respirando normalmente, tendo suas perdas insensíveis, e que está ingerindo os líquidos, seus líquidos por alimentos sólidos e alimentos líquidos, ele nada mais está do que fazendo uma etapa de manutenção. Se ele parar de ingerir alimentos sólidos e líquidos, ficar só contar com a água endógena e continuar tendo as perdas habituais, ele vai desidratar. Então, em casa, no dia a dia, a gente está sempre fazendo a etapa de manutenção. Agora, se o paciente interna está, por conta do pós-operatório, por uma questão clínica crítica, ele não pode fazer ingestões por via oral, nem por deglutição, nem por sonda, aí nós temos que fazer uma hidratação venosa. Por que hidratação venosa? Porque o indivíduo, se ele não está ingerindo nada pela boca e não está tendo nenhuma perda excessiva, está tendo as perdas habituais, no final do dia ele vai estar desidratado. Então, para que ele não desidrate, se ele não está podendo fazer ingestão de nada oral, ele vai ter que fazer uma hidratação venosa. Beleza? Agora, o que seria a etapa de reposição? A etapa de reposição é aquela que você está tendo perdas anormais. Ou porque você está tendo as perdas habituais de forma excessiva, ou você está tendo as perdas normais legalzinho, porém está tendo perdas anormais, uma sudorese intensa, uma fístula, vômito, e aí você tem que tomar a quantidade de líquidos maior do que deveria para repor aquilo que você está perdendo. Porque se você está fazendo a manutenção normalmente, aqui a manutenção está correta, ela é adequada por via venosa, naquele que não pode ingerir por via oral, ou líquidos por via oral, ela é adequada se você está tendo perdas normais e está fazendo ela bacaninha. Agora, se você está tendo uma perda anormal, que é porque a perda habitual está alta, ou porque está tendo realmente uma perda normal, você, além da manutenção, você tem que acrescentar a reposição. E se você conseguir fazer a reposição de maneira adequada, a repor a água e os eletrólitos que o indivíduo perdeu a mais, você não vai desidratar. Quer por via oral, você ingerindo líquidos, alimentos sólidos e líquidos por via oral para repor esse a mais, quer por venoso, caso ele esteja hospitalizado e não possa ingerir por via oral. Se você só fizer a manutenção, não vai adiantar nada, você tem que fazer a manutenção e acrescentar as perdas. Então, juntar a etapa de manutenção à etapa de reposição com o soro
também venoso. Beleza? E o que seria etapa de reparação? Aí seria o indivíduo desidratado. O indivíduo desidratou. Ele perdeu, ou porque ele não estava ingerindo legal, perdeu lá, né? Se ele desidratou, ou seja, se é uma desidratação leve, ele perdeu menos de 5% do seu peso, essa etapa de reparação deverá ser feita pelo soro oral, exceto se ele não conseguir, tiver intolerância, caso contrário, soro oral. Se ele perdeu em torno de 5 a 10% do seu peso em água, essa reparação pode, para a maioria dos autores também ser feita por via oral, desde que ele esteja tolerando. Nem todos fazem, mas a maioria faz. Agora, se ele perdeu mais de 10% do peso dele em água, a etapa de reparação obrigatoriamente deve ser venosa. Se ele não está internado, ele tem que ser internado para se fazer a etapa venosa. E como é que se faz essa etapa de reparação? As crianças, como ela tem uma labalidade hidroeletrolítica de 8 horas, a etapa de reparação é feita à parte, com o soro, né, em 2 horas, em torno de 2 horas, no final de 2 horas, reavalia se sumiu os sinais de desidratação, se ainda persiste, né? Se persistir, porque piorou as perdas, você repete essa etapa, e geralmente ela é em torno de 40 ml por quilo etapa. Então você pode repetir, ou pode repetir uma mais baixa, né? Deu uma melhorada, mas ainda não. Muito raramente ela deve ser feita em 1 hora e 4 horas quando a gente não conseguiu repor tudo. Beleza? E aí a gente faz com soro fisiológico. No passado misturava soro glicosado com fisiológico, metade, isso ainda é feito em crianças muito pequenas, porque não pode ficar 2 horas, um bebezinho, 2, já vem às vezes doente, vomitando, desidratado. Não pode ficar 2 horas só no soro fisiológico, ele pode fazer uma hipoglicemia. Então, mas nas crianças maiores faz só com soro fisiológico. Nas menores, metade soro glicosado, metade soro fisiológico. Então, 40 ml por quilo, né? Metade soro glicosado, metade soro fisiológico. E a quantidade de reposição? Aí a quantidade e a qualidade do que você vai repor vai depender do que você está perdendo. Se é suco digestivo, se é diarreia. Se for em casa, a gente até pode fazer com soro oral muito eventualmente caseiro. Mas se for um paciente hospitalizado, a gente pode usar solução de soro fisiológico, de Ringer. A solução de Ringer se escreve Ringer, R-I-N-G-E-R. Ringer. A solução de Ringer com ou sem lactato vai depender do que o indivíduo está perdendo, né? Qual o tipo que ele está perdendo. Então você pode fazer com soro fisiológico ou com solução de Ringer. Agora, se é um paciente não hospitalizado, pode-se tentar a reposição com o soro oral, muito eventualmente o soro caseiro, que a gente vai explicar por nós. É a palavra Ringer. Pode ser com lactato ou sem lactato. E a manutenção, né? Você vai dar a quantidade de líquidos próprio para cada idade. E se for por via intravenosa, ele está em dieta zero e ele vai fazer uma hidratação venosa de manutenção, senão ele vai desidratar. Aí, se for um adulto, é em torno de 2 litros a 2,5 litros. Como ele vai estar em repouso, então as perdas tendem a ser menor, em torno de 2 litros, 2,5 litros, se é só manutenção. E aí você faz aí soro fisiológico, né, com algumas etapas de soro glicosado, outras de soro fisiológico, né? Então faz 3 etapas de soro glicosado a correr em 24 horas e uma de soro fisiológico. Se houver alguma coisa para repor, vai repor à parte. Então pega esses 2 litros, 2,5 litros e faz isso. E se for uma criança, aí você tem, para criança existe uma fórmula para a gente descobrir as necessidades hídricas diárias, que é a manutenção, que é 140, que é uma constante, menos idade, vezes 10. Então, vamos lá. Se nós temos aí uma criança com 1 ano, ela vai tomar 140
menos 10 vezes 10. Então ela vai tomar 140 menos 10, que 1 ano vezes 10 dá 10. 140. Agora, se ela tiver 5 anos, aí ela vai tomar 5 vezes 10, 50, são 140 menos 50, ela vai tomar 90 ml. Mas ela vai tomar 90 ml só isso? Não, ela vai tomar 90 ml vezes o quilograma dela. Se ela for desnutrida também ou eutrófica, um peso adequado para a idade, peso adequado para a idade, estatura e gênero. Agora, se ela for obesa, ela tinha que ter 20 quilos, tem 40, a gente dá pelo peso que ela deveria ter, tá? Então é 140 de 1 ano até 10, é 140 menos idade vezes 10, que vai dar a quantidade de ml, vezes o peso, quando ela é desnutrida ou eutrófica, ou vezes o peso que ela deveria ter se ela for eutrófica. Como é que a gente pode saber o peso médio de que uma criança deveria ter? Se ela tem de 1 ano até 10 anos, a gente pega idade vezes 2 mais 9. Então ela tem se for menino, e mais 8 se for menino. Então ela tem 1 ano. Idade vezes 2, 9. Idade vezes 2, 2. Mais 9, 11 se for menino. Ou mais 8, 10 se for menino. Ela tem 2 anos. Ou tem 1 ano quase fazendo 2 anos. Ou passou de 2 anos, mas está mais para 2 anos do que para 3. Aí você faz 2 vezes 2, 4. Mais 9 para menino, então 13, mais 8 para menino, então 12. E assim vai, até 10 anos, tá? Crianças com menos de 1 ano, aí ela vai variar de acordo com os meses, né? Mas geralmente são crianças quando estão desidratadas, ficam aí lá pro neonatologista, é um volume menor. Geralmente eles vão fazer 120 ml, né? Nos primeiros dias vai de 80 a 120, nos primeiros dias de vida. Aí se é prematuro é mais água, se é menos prematuro, mas aí é muito especializado, não vamos aqui entrar em detalhes. Beleza, pessoal? Isso também, esses volumes aí, é só para vocês terem uma ideia. O que eu preciso que vocês saibam aqui, o que é uma etapa de manutenção, reposição e reparação, é a diferença do soro venoso, oral e caseiro. Então, soro venoso pode ser soro fisiológico, soro glicosado, da retiqueira, etapa de manutenção, reposição ou não, reparação. Pode ser de Ringer ou Ringer lactato. Se for puramente manutenção, sem nenhuma reposição e reparação, a gente vai fazer tranquilamente com soros fisiológicos e glicosados, né, intercalando aí. Bem, onde que entra o soro oral? O soro oral serve para prevenir a desidratação, quando você está tendo perdas que poderiam levar à desidratação isotônica, e numa pessoa que está podendo ingerir por via oral, ou no tratamento da desidratação de primeiro grau e no tratamento da desidratação de segundo grau, e vai observar se a pessoa está repondo. O soro oral, o padrão da OMS é ter 90 na sua composição. Ele pode ser já reconstituído, ou seja, hidratado, ou liofilizado em pó. O reconstituído, ele tem, né, o soro oral da OMS, ele tem, em 1 litro, ele vai ter 90 miliequivalentes de sódio, 20 de potássio, 80 de cloreto, 10 de citrato e 111 de glicose. Um adulto, para evitar a desidratação, quando ele está fazendo a reposição, ele deve tomar os líquidos todos que ele tem hábito, e ele deve tomar um copo de entre 50 a 200 ml, né? Um copo pequeno, melhor, entre 50 a 150 ml a cada hora. E a cada vez que defecar mole, não importa a hora que ele tomou, é a hora que ele vai ter que tomar, ele vai tomar também, a cada vez que ele tomou mole, de 50 a 150 ml, um copo pequeno. E se vomitar, espera 10 a 20 minutos e bebe também. Aí se ele voltar a vomitar, espera 10 a 20 minutos e
divide ao meio e bebe outra vez. Se ele vomitar novamente, espera 10 a 20 minutos e a metade da metade. Se ele vomitar outra vez, é sinal que ele está intolerante ao soro oral e aí ele tem que ir para o hospital fazer uma hidratação venosa, porque se ele não está desidratando, ele vai desidratar, porque ele não está conseguindo fazer a reposição. Então, recapitulando, numa desidratação, para evitar desidratação em casa, o soro oral, que ele é liofilizado, você reconstrui com água filtrada, ou se não tiver água filtrada, ferve uma água lá e ferve, lembrando que tem que ter um papo concluído, né? Mas não deve ferver o sais, não. E aí você vai pegar o sais, vai reconstruir, ou vai abrir ele já reconstruído. Não importa se tem sabor, se não tem sabor. Tem vários nomes, Hidrofix, Hidropad, Ringer, lá, Hidropads, Hidrax, Pedialyte 90, enfim. O já reidratado, ele tem uma vantagem que você não precisa botar com água nenhuma, de repente está dando água contaminada ou infectada, contaminada aí para a pessoa, né? Então você tem água ali. E uma vez aberto, ele pode ser colocado na geladeira ou não, pode colocar misturado com suco de laranja ou não. Ele tem uma duração de 24 horas. Ah, mas a validade aqui diz que é tanto tempo. Não, aberto, 24 horas mesmo na geladeira. E o em pó, ele tem uma vantagem que você pode levar ele para qualquer lugar, que vai ter menos chance, né? Aquele trambolho. Quando é de vidro, tem chance de quebrar. Agora, o de saque, uma vez reidratado, você colocar água, aí você vai depender de uma água filtrada, também ele só tem validade por 24 horas. Então, um adulto, ele deve beber. Ele está com diarreia, no período, nos dias que está com diarreia, além de todos os líquidos que ele já tem hábito de beber, ele deve tomar um copo a cada hora, um copo de 50 a 150 ml. A diarreia mais importante, 150 ml, mas a diarreia mais bobinha, ou à medida que vai melhorando, 50 ml. Agora, defecou mole, toma lá o seu soro oral. Vomitou, aguarda 10 a 20 minutos, toma o seu soro oral. Aí, ele vomitou o soro oral. Aguarda 10 a 20 minutos, dá a metade. Se era 50, toma 25, 60, 50, toma em torno de 75. Aí ele vomitou novamente. Você espera mais meia hora, 10 a 20 minutos, precisa ser meia hora, e toma novamente. Se ele voltar a vomitar, aí você tem que levar para o hospital. Né? Não deve-se tomar medicamentos para vômitos, porque o medicamento para vômito altera o sensório, a pessoa fica mole, e aí pode prejudicar a observação, porque quando a gente perde muito eletrólito, a gente também fica mole, né? Aí você fica achando que é do medicamento e não é, então deve evitar. Ou seja, se ele continuar reiteradamente vomitando, não dá mais para fazer o soro oral. Não importa se desidratou ou não, ele vai desidratar, tem que levar para uma unidade hospitalar para avaliar a introdução do soro venoso. Agora, o que seria o soro caseiro? O soro caseiro é uma forma, quando você... outra coisa, o soro oral, às vezes tem um envelope, a maioria é de alumínio, que conserva mais, se cair água em cima, não vai molhar lá por dentro, mas o alumínio, geralmente a validade do soro não aberto é menor, porque à medida que vai passando o tempo, parte dos eletrólitos começam a ficar presos no papel do alumínio. Então ele conserva mais, mas em compensação a validade tem de ser menor. Já os envelopes, os reidratados ou os envelopados com papel grosso, ele é fácil de levar igual o de alumínio, mas se caiu água ali, caiu algum líquido, você perdeu, né? Vai soltar, vai arrebentar o papel, porém a validade dele é maior, porque o material não vai se prendendo e reduzindo a quantidade dele na parede do papel, ele fica ali por mais tempo. Agora, qualquer um deles, uma vez reconstruído, ou soro oral hidratado com ou sem sabor, não importa, uma vez aberto, ele tem na geladeira ou não, tem uma validade apenas de 24 horas, deverá ser trocado. Beleza, pessoal? E o soro caseiro? O soro caseiro nada mais é do que você pegar um copo, né, um copo americano, com água filtrada e ou fervida. Lembrando que fervida é 5 minutos borbulhando e tem que ter cuidado que aí ele perdeu o cloreto. E aí você vai misturar, quando ela estiver fria, você vai misturar uma pitada de sal para um punhado de açúcar. Sal de cozinha, açúcar do açucareiro. Uma pitada de sal é você pegar os 2 dedos, né, e
pegar do saleiro uma pitadinha e jogar na água. Aí tem que ficar com sabor de lágrima. Ficou muito salgado, você errou a pitada. Ou tem que ficar o sabor de lágrima. E depois juntar todos os dedos, e não com só os dedos, com a ponta dos dedos, pegar um punhado de açúcar. Lembrando lá da fisiologia, aí até da citologia, da membrana citoplasmática, quando a gente discutimos cor, transporte, a gente precisa de uma dada proporção de sal para absorver o açúcar. Então, a gente vai precisar do sal e do açúcar, mas a gente vai precisar dessa proporção. E aí beber, se bebe igual o soro oral tradicional da terapia de reidratação oral. A gente pode usar também uma tampa de chapinha tradicional, cheia de sal, sem transbordar, no mesmo copo, para 3 tampas de açúcar, também a mesma proporção. E nos postos de saúde tem um medidor, que você tem um lado menor do medidor para colocar o sal e do outro um recipiente no mesmo medidor, mas do lado oposto, para colocar o açúcar. Então você pode colocar também o medidor. Esse soro caseiro é um quebra-galho, não substitui o soro, melhora o soro oral, e aí a gente tem que repor as outras coisas. Por exemplo, pode usar água mineral prata, sem gás, ou se tiver gás, bater para tirar o gás, porque senão vai ficar cheio de flatulência, porque ela é rica em bicarbonato, rica em potássio. A gente pode dar suco de laranja, não a laranja bagaço que vai aumentar a transição, mas suco de laranja, que é rico em potássio, banana, que é rico em potássio, para repor o potássio, para fazer chegar próximo ao oral. Água de coco. A água de coco, ela tem, ela corresponde a 25% do peso do coco, água, então quanto mais pesado o coco, mais água ela tem, e a composição básica dela é 95,5% de água, 4% de carboidratos, 0,1% de gordura, 0,02% de cálcio, 0,01% de fósforo, meio de ferro, além de vários aminoácidos, vitamina C, vitaminas do complexo B e alguns minerais. Isso é uma composição básica, mas isso varia se o coco é velho, se o coco é novo, se é um coco recente, um coco mais amadurecido, se é o coco colhido numa dada estação do ano, num dado tipo de solo, ou até mesmo coco com o mesmo peso, com o mesmo estado evolutivo, do mesmo solo, colhido no mesmo dia, então na mesma estação do ano, mas um coqueiro foi plantado pela mão humana e o outro foi o coqueiro que geralmente está erecto, o coqueiro plantado por mãos humanas, e o outro que foi ao acaso, e aí geralmente ele é tombado, há uma modificação da seiva e isso pode comprometer a composição do coco e da água de coco também. Por isso que a gente às vezes bebe uma água de coco mais doce, às vezes menos doce, isso tudo pode variar. Então, a água de coco pode ser um adicional ao soro caseiro, mas ele não substitui o soro oral, ele pode ser um complemento, nem o venoso. Se você está fazendo venoso, não está podendo fazer nada oral, beleza? Assim como os isotônicos, aí os isotônicos eles ficam mais próximos ao soro oral, nós temos aí os isotônicos, que geralmente constituem de água, carboidratos, sais minerais. Dentre os sais minerais, os principais é o sódio, cloreto e potássio, vitaminas, que podem incluir a vitamina C, do complexo B, vitamina B3, B6, B12, enfim. Então ele também pode ser um complemento do soro caseiro, dar aquilo que o soro caseiro não vai ter condições de dar, mas ele não substitui o soro oral, ele pode eventualmente também ser um complemento do oral, mas não para mais uma forma de você tomar líquido, tipo eletrólito, mas não porque deixar de dar o soro oral por conta disso, e nunca no soro venoso, beleza? Bem, para a gente fechar aqui, esse soro venoso, se a pessoa, à medida que ela puder, tanto se ela está fazendo manutenção, reposição ou reparação. Assim que a reparação é resolver a desidratação do indivíduo. Resolveu. A reposição é repor as perdas anormais para não desidratar. E a manutenção é repor o que ele perde normalmente. E aí é venoso quando ele não pode ingerir por via oral. Se ele continuar não ingerindo por via oral, ele pode ficar assim até o 3º e o 5º dia. Se ele não está fazendo nenhuma dieta, porque às vezes vai pouco a pouco, substituindo o soro venoso por soro oral, tanto criança, idosos, como tudo. Mas às vezes não, ele chegou ao 3º dia só
com soro venoso. Aí a gente tem que pensar que até o 5º dia, se ele não voltar para a alimentação oral, a gente tem que fazer uma nutrição parenteral. O que a gente vai ter que encontrar? A gente vai ter que acrescentar a esses líquidos que estão indo pela veia, esses sais minerais eventuais que estão fazendo, ao soro fisiológico, à glicose, vai ter que acrescentar certos aminoácidos, vai ter que acrescentar lipídios, né? E aí a gente vai fazer uma alimentação. O adulto e a criança também pode ficar até o 5º dia sem a nutrição parenteral. Mas se ele ficar a partir do 5º dia, ele vai começar, só com o soro glicosado, fisiológico e alguns íons, ele vai começar a desnutrir, a se consumir, aí não vai ser legal, ele vai ter mais um problema. Então, até o 3º dia ele aguenta bem. Entre o 3º e o 5º, você tem que começar a programar o desmame e começar a oral. Se não tem como programar o desmame, já começa com a nutrição parenteral entre o 3º e o 5º dia, porque aí não é só soro glicosado, soro fisiológico e eletrólito, vai ter que incluir aminoácidos, lipídios, certas vitaminas, e aí ele vai entrar aí para a nutrição parenteral total. Não é o caso aqui de quem está fazendo soro oral, porque ele está se alimentando, né? E nem tão pouco soro caseiro, porque ele deve estar fazendo uma alimentação apropriada para as situações patológicas dele, ele deve estar fazendo lá, então não vai entrar. Não há necessidade de nutrição parenteral. Mas quem está fazendo uso exclusivo de soro venoso até o 5º dia, entre o 3º e o 5º dia, tem que começar uma nutrição parenteral se continuar. Bem, agora nós vamos discutir no nosso próximo encontro, que provavelmente deve ser o último, da água, na nutrição e dietética, nós vamos discutir a hiperidratação. Beleza? Então vamos a ela. Até lá. Aguardo você lá.